grande porte, né, em situações de ambientes aquáticos. Na aula de ontem, no bate-papo de ontem, nós paramos justamente nesse slide, né, que trata dos componentes do salvamento. Então, pela doutrina de salvamento aquático, os componentes basilares do salvamento são esses aí que nós estamos na tela, né? Da mnemônica LAET. LAET é uma mnemônica muito conhecida no Bombeiro de São Paulo. É uma mnemônica que serve como para padronizar as ações de salvamento. E o que significa essa mnemônica LAET, né? Então, o L nós temos localizar, o A acessar, o E estabilizar e o T transportar. Todas as vítimas de salvamento, sejam elas pessoas ou animais, elas passam obrigatoriamente por essa mnemônica. Ou seja, o bombeiro, o operador de salvamento que vai atuar numa ocorrência de salvamento, ele tem que se pautar por ações que passam por esses 4 verbos. Começando por localizar. Quando a gente fala do verbo localizar, é encontrar essa vítima, onde essa vítima se posiciona. Na situação particular do animal, é uma peculiaridade que muitas vezes facilita a vida do bombeiro ou do operador de salvamento aquático, porque quem faz o acionamento, na maioria das vezes, já tem a posição, a localização desse animal. Existem algumas exceções, como por exemplo, mais uma vez trazemos aqui o caso do cavalo caramelo, né? Quando a ocorrência do cavalo caramelo chegou para a gente tinha um ponto de aplicativo de georreferenciamento que possivelmente o animal poderia estar lá. Então nós navegamos até esse ponto, porém o animal não estava lá, não foi possível realizar o primeiro ato, que era a localização do caramelo. Em virtude disso, o que foi utilizado para realizar a localização, para dar a cabo ao verbo localizar? Tampouco não conseguimos entrevistar ninguém, né? As ruas estavam desertas, só água lá na enchente. A gente usou especificamente 2 aeronaves, 2 helicópteros que estavam sobrevoando o bairro, e a gente imaginou que aqueles helicópteros poderiam estar sobrevoando o animal, uma vez que no dia anterior circulou pela internet uma foto dele no telhado. Então a gente usou esse subterfúgio para realizar a localização do animal, através de navegação e através de um ponto referencial que era a utilização de aeronaves. No mais, na maioria das vezes, quando se trata de animal, a gente vai ter a posição mencionada ou pelo proprietário do animal, tutor, ou por alguma pessoa que passou pelo local da ocorrência e avistou, e a localização fica um pouco mais fácil. Fato que localizar é o quê? Saber exatamente a posição daquele animal. Por exemplo, um animal dentro de uma vala, um animal dentro de um espaço confinado, eu também tenho que localizar esse animal. Mesmo uma vez o tutor ou a pessoa que solicitou me indicar, esse animal ele está dentro desse poço, mas eu tenho essa informação, mas eu tenho que localizar plenamente esse animal, né? Então localizar é realmente encontrar o animal, ter o contato com ele. Depois que eu localizo esse animal, o segundo passo é o acessar. Então, sei a posição do animal, sei onde o animal se encontra, localizei o animal e agora eu vou evitar esforço para acessar o animal. E o acessar o animal, assim como localizar, eu tenho várias técnicas de acesso a um animal no ambiente aquático, várias técnicas. E eu vou ter que escolher dentre elas, usando o que a gente falou na aula passada, gestão de risco e tempo, né? Para poder realizar esse acesso. Então, outro exemplo, o cavalo caramelo mais uma vez. Localizamos o cavalo caramelo, estava em cima do telhado realmente. Depois que a gente localizou o cavalo, a gente foi para um outro telhado, uma laje em frente aonde ele estava, aproximadamente 30 metros. Realizou uma reunião prévia para confirmar como seria o acesso. Como eu vou me deslocar até ele, se eu vou com embarcação de motor, se eu vou com embarcação sem motor, se eu vou caminhando. Esse acesso vai se dar pela frente, pela lateral, qual a postura minha, quantas pessoas vão acessar. Da mesma forma, um animal num poço, né? Eu vou ter que utilizar equipamentos de corda para realizar o acesso. Vou com um bombeiro, vou com 2 bombeiros. O que esse bombeiro vai levar para realizar o acesso? Então, o acesso é aquele contato mesmo
manual, é o contato físico com o animal. O que inclusive o Leonardo já passou para vocês muito bem transmitido, né? Os pontos exatos onde eu faço esse acesso no animal. Então esse acesso também é importante e é o segundo passo desses componentes do salvamento, tá? Depois que eu acessei o animal, começa a operação de estabilização. Eu vou estabilizar esse animal, a situação clínica dele, a situação de mobilidade dele, vou deixar numa situação estável, vou tirar esse animal de risco. Assim como localizar, acessar, estabilizar, também tem algumas maneiras de estabilizar meu animal. O Leonardo passou várias técnicas para a gente estabilizar, para posterior transportar. Então, na estabilização é que eu vou decidir se eu vou. E a estabilização está intimamente relacionada com o transporte. Como eu vou realizar esta estabilização? Eu já tenho que pensar no transporte. Eu vou estabilizar o animal utilizando as fitas, pensando num transporte aéreo. Então, eu vou utilizar o material adequado para realizar o transporte aéreo. Não, vou fazer a estabilização desse animal, pensando em transportá-lo posteriormente deitado na embarcação, sedado. Então, a estabilização, que é o manejo propriamente dito logo depois do acesso, ela também tem muita relação com o transporte. Então, estabilizar é tirar o animal da situação de risco, posicionar o animal numa situação tranquila para pensar no transporte. E o transporte, como o próprio nome diz, é tirar o animal do local de risco, depois da estabilização dele, e levá-lo para um local seguro. Essa é a ideia, esse é o foco do resgate de animais. No caso nosso, ambiente aquático. Tirar o animal do local de risco e transportá-lo para um local seguro. O transporte da mesma maneira. Eu tenho várias maneiras de transportar esse animal, né? Vou transportar esse animal caminhando com ele. Vou transportar esse animal nadando lateralmente na embarcação. Vou transportar esse animal deitado na embarcação, sedado. Vou transportar esse animal através de um apoio aéreo. Então tem várias maneiras que elas devem ser analisadas. Mais uma vez, gestão de risco e tempo, e decidida e a partir daí executada. Veja que bem que o transportar pode não ser utilizado para realizar o transporte as mesmas técnicas da localização ou do acesso. Mais uma vez, vamos citar o exemplo aqui do cavalo caramelo. Para realizar a localização e acesso do cavalo caramelo, nós utilizamos embarcação a motor, porque a posição dele era muito distante, eram 5 km enchente adentro. Então a gente utilizou essa embarcação a motor e levou uma embarcação sem motor para apoio. E na hora de transportar ele, nós transportamos ele dentro da embarcação sem motor. Então, para acessar, utilizamos a embarcação com motor, e para transportar ele nós colocamos na embarcação sem motor, que era como se fosse uma carretinha, a gente na embarcação com motor. Poderia, por exemplo, a gente chegar com uma embarcação e transportar ele de maneira aérea? Também poderia. Então, o transporte do animal não tem relação obrigatória com o acesso e localização. Todos eles, localização, acesso, estabilização e transporte, eles estão juntos, mas ao mesmo tempo independentes. Devem ser pontuados e analisados cada qual com os seus riscos a ser geridos. Ok? Pois bem, vamos passar para a próxima. Outra mnemônica importante no salvamento, muito importante por sinal, é o MIS. Essa mnemônica é utilizada para muita coisa no salvamento, que é mantenha isso simples e seguro. Uma atividade de salvamento, ao contrário de uma atividade rotineira, numa indústria, num comércio, ela tem vários fatores, várias variáveis que mudam inclusive durante o atendimento da ocorrência. Então, a gente, para deixar o atendimento seguro, o atendimento simples, a gente utiliza essa mnemônica para não ficar, entre aspas, inventando moda e deixando uma situação mais insegura do que ela já é. Um exemplo, né? A gente sempre gosta de pautar por exemplos. A gente tem
para realizar uma estabilização no animal, a gente faz uma amarração padrão no peitoral dele e segue essa amarração padrão, os bombeiros conhecem e ela fica com padronização do corpo de bombeiros. Vamos supor que um bombeiro foi fazer um curso fora e aí vislumbrou outro tipo de amarração muito mais elaborada que não é de conhecimento de todos ali que estão ali. E aí resolve fazer aquela amarração, não lembra direito, acaba fazendo uma outra. Ou seja, ele faz a gente chama no Brasil lá nó de grugunha, para tentar deixar o cavalo, né, na segurança daquele nó. Deixa uma coisa para tentar deixar uma situação mais elaborada do que era necessário, sendo que se fosse feito num nó simples, de conhecimento de todos, padronizado pela doutrina, ia ficar uma situação muito mais simples e segura, uma situação mais limpa. Então, o MIS, né, o foco do MIS é o que? Simplicidade e segurança. Não ficar elucubrando. Isso não significa que o operador de salvamento aquático não pode utilizar de subterfúgios, de tecnologias, de novos materiais. Não, nada disso. Pelo contrário, o salvamento ele não é engessado, ele está sempre em busca de um desenvolvimento, lado a lado aí com a ciência, né? Mas sim, significa o quê? Chegou um material novo, chegou uma tecnologia nova, não tem problema nenhum, ótimo, vamos trazer essa tecnologia, esse equipamento novo para a nossa doutrina, vamos inserir na cultura com muita instrução, deixar ela de maneira simples e eficiente, eficaz, para ser utilizada na rotina, na operacional, e aí sim vamos implantar. Então mantenha isso simples e seguro, sem invencionismo, né? Sem muita firula, também é uma palavra muito utilizada lá. É simplicidade e ir direto ao ponto, para evitar qualquer risco maior, tá bom? Então vamos dar prosseguimento. Na doutrina de salvamento aquático também, essa é mais voltada para humanos, mas a gente é bom também lembrar, nós temos 5 verbos muito importantes que eles seguem uma sequência lógica para evitar o risco do operador de salvamento aquático. O que significa isso? Quando eu tenho uma pessoa em risco no ambiente aquático, por exemplo, um bombeiro que no meio da atividade foi lançado na água e eu preciso fazer o resgate dele, ou durante um resgate de um animal, uma outra pessoa ir para a água e eu preciso fazer a extração dessa pessoa da água, eu, antes de mais nada, de pensar em me lançar na água para fazer o resgate, eu devo seguir essa sequência, que é uma sequência que visa a proteção do bombeiro. Qual seria essa sequência? Então, o primeiro ponto, a primeira coisa que eu tento fazer quando uma pessoa está na água é alcançar essa pessoa. O que seria alcançar? Eu, com um material, ofereço para aquela pessoa, para a pessoa segura esse material, retira ela da água. Exemplos de materiais. Pode ser um cabo de vassoura, pode ser um cano de PVC muito grande, pode ser um flutuador utilizado para salvamento aquático, uma corda, uma boia, desde que esse material tenha ligação comigo e com a vítima. Então é uma ligação direta. A vítima pegou o material e eu vou puxar ela. Eu não perco esse contato direto com a vítima, mesmo que pelo material que eu estou segurando. Então alcançar é isso. Eu vou alcançar a vítima na margem, né? Com uma escada, um objeto flutuante. O bombeiro não vai entrar na água. Se eu não tenho essa situação, esse objeto, não consigo alcançar, o segundo passo seria arremessar um objeto flutuante para essa vítima. Então, o bombeiro pode arremessar um objeto, uma boia, alguma coisa que flutue, para proporcionar flutuação para essa vítima, para só depois ele conseguir resgatar essa vítima para o local seco. Então, no arremessar, o objeto que foi arremessado, ele não está intimamente ligado com o bombeiro. Ele arremessa o objeto e depois ele vai tentar fazer essa extração da vítima. Com exceção da sacola de arremesso, que é um objeto que existe para ser arremessado. O bombeiro arremessa esse objeto, só que a corda existente na sacola de arremesso faz com que essa ligação não se perca. E aí o bombeiro consegue
nem segurança trazer essa vítima para a margem. Veja bem que essas duas situações são situações mais seguras, né? O bombeiro nem se expõe na água, e esse é o foco mesmo, a não exposição do operador. Se eu não consigo me manter na segurança, eu vou para o terceiro passo, que seria remar. Remar, o bombeiro já se expôs, ele está entrando no ambiente aquático, mas se expôs menos do que se ele estivesse nadando, porque ele tem a proteção da embarcação, do remo, ele está protegido contra as intempéries que tem no ambiente aquático. Então, o remar significa ir de embarcação até aquela vítima. Outro ponto de apoio que eu posso utilizar e está cada vez mais sendo utilizado é a aeronave. Então, se eu tenho uma pessoa também em local inseguro no ambiente aquático, em dadas situações eu consigo utilizar uma aeronave. Por exemplo, em São Paulo tem muita enchente na Grande São Paulo, tem diminuído bastante por conta das obras públicas, mas ainda assim algumas enchentes acontecem no verão. Algumas delas, a posição da vítima sob um caminhão, por exemplo, uma banca de jornal, é uma posição tão complexa para que seja realizado aquele resgate, ou ainda vou além, né? Algumas situações onde a vítima fica ilhada em rios, onde o rio teve uma enchente muito forte, também muito grande, e fica muito difícil, muito complexa a chegada naquela pessoa através de embarcação, é utilizada a aeronave. Então a aeronave vai, busca aquela pessoa e coloca no local de segurança. É uma ferramenta que a gente tem em mãos e a gente tem que utilizar. Eu não sei como é a situação aqui em Portugal com relação a isso, mas em São Paulo nós temos, no Bombeiro de São Paulo, Polícia de São Paulo, né? O bombeiro está dentro da polícia, nós temos 33 aeronaves, o Águia, né? E aí espalhadas aí pelo estado todo. É muito tranquilo o operador no local da ocorrência fazer a avaliação e, se necessário for, fazer o acionamento. Então eu fui em várias ocorrências já, onde foi acionado a aeronave vem, tem um tempo de resposta muito rápida e faz esse apoio. Então é uma ferramenta assim, muito boa e de muito uso para nós da emergência. E só em último caso a gente tem o verbo nadar. Por que em último caso? Porque o nadar é o que deixa o operador em maior risco, né? Em maior risco. Infelizmente, o último acidente com óbito em operações de salvamento em enchentes no estado de São Paulo, graças a Deus faz muito tempo, né? Mas foi numa ocorrência de chuvas intensas, onde havia uma vítima ilhada numa avenida, no canteiro de uma avenida. O bombeiro foi realizar o nado de aproximação, ele estava aparamentado de colete, capacete. Ele entrou na água para realizar o nado, só que como a gente já conversou aqui, uma água de enchente é uma água muito perigosa, né? Desce galho, desce vários materiais, é uma água que a gente não consegue ver o fundo, tem boca de lobo. E aí o bombeiro entrou na água, não se sabe por que, ficou inconsciente, não sabe se alguma coisa bateu na cabeça dele. Depois teve a investigação, né? E esse bombeiro acabou submergindo, ficou um certo tempo submerso. Depois cortaram a corda que ele estava e ele foi aparecer 3 km depois, mais à frente. Se esse bombeiro, a gente não sabe essa situação do local exato, o porquê da decisão, mas é óbvio, né? Se esse bombeiro tem a possibilidade de entrar com uma embarcação, ou alcançar, ou arremessar, o risco dele é bem menor, não se expõe na água. E isso que a gente sempre vai bater na tecla. É sempre a tecla da prevenção do acidente para o operador, tá bom? Então por isso a gente utiliza essa dinâmica aí. Primeiro eu alcanço, se não dá para alcançar eu vou arremessar, se não dá para arremessar eu vou entrar remando. Hoje a gente também fala a gente usa remar, mas na verdade é uma embarcação, né? Hoje a embarcação a motor também é uma nova dinâmica que a gente está utilizando, foi muito utilizada no Rio Grande do Sul por conta das distâncias a serem percorridas. Tem um contato também com o apoio da aeronave. E por fim, em último caso, apenas nadar, principalmente em águas de enchente, né? Águas muito perigosas. Dando sequência, quais as técnicas que a gente utiliza para realizar o Laerte? Lembra do Laerte? O que é o Laerte? Vamos lá, quem lembra o que é o Laerte aí? L é de? Isso, localizar. A, acessar. E, estabilizar. E o T, transportar. Muito bem.
Quais as técnicas eu utilizo para realizar o Laerte, o componente do Laerte? Então vamos ver aqui, ó, algumas das técnicas, né? A primeira delas é a técnica da caminhada em célula. O que é isso? O bombeiro, ele avalia, eu vou mostrar logo à frente quais os critérios a gente utiliza para avaliar, mas ele vai andando, tá? Mas esse andar não é simplesmente andar, caminhar numa área alagada, não. Tem ainda assim a sua questão de segurança. O bombeiro ele vai estar sempre ancorado, então vocês podem observar na foto aí, o último bombeiro, ele está ancorado no anel de soltura rápida do colete. Essa ancoragem vai lá para a margem. Então o pessoal que está na margem, ele faz esse apoio, segurando a ancoragem de um dos bombeiros da célula. E o bombeiro, eles vão se segurando nessa célula, e o bombeiro da frente, ele vai com o que a gente chama, não sei como vocês denominam aqui, mas a gente chama de bengala de cego, que é essa haste, pode ser usado o remo ao contrário, pode ser usado um cabo de vassoura, mas é uma haste que ele vai varrendo, similar ao que foi feito no incêndio, né? Para verificar se não tem buraco onde o bombeiro possa cair. Então, essa é a primeira, é a técnica da célula, uma que pode ser utilizada. Veja que é muito importante pontuar que ela, fazendo um paralelo com outro slide que a gente acabou de ver, em tese ela também deve ser deixada na medida do possível para o último ponto. Por quê? Porque nela também o bombeiro ele está mais exposto ao risco, ele está na água, né? E assim, é muito importante, gente, esses dois pontos que eu acabei de falar. Tanto a bengala de cego na frente, quanto a ancoragem atrás. Então já tivemos ocorrências lá em São Paulo, mais especificamente em Franco da Rocha, que é do lado da Escola de Bombeiros, que é uma cidade também que enchia bastante. Agora a prefeitura fez algumas obras lá de retenção, tem diminuído bastante também. Mas os bombeiros da Escola Superior de Bombeiros, do departamento que eu trabalho lá, foram apoiar no atendimento dessas muitas enchentes que tinham lá. Um desses bombeiros, ele estava equipado com colete, capacete, neoprene e caminhando com uma balsa, do lado da balsa, e uma vítima dentro da balsa. E ele caminhando, transportando a vítima. De repente ele cai numa boca de lobo aberta. O que acontece? Com a enchente, boca de lobo sobe tudo, fica um monte de buraco, fica um perigo. Ele caiu na boca. A sorte dele foi que ele segurou com muita força na embarcação, voltou rapidamente e deu prosseguimento. Se ele tivesse com a bengala de cego, ele ia verificar a boca de lobo antes de cair. E deu muita sorte se estivesse segurando, porque se não estivesse segurando, ele ia ser sugado por essa boca de lobo e com certeza hoje ele não estaria para contar a história. Então acreditem, né? É muito perigoso mesmo esse fundo de água de enchente, principalmente. A segunda técnica é a técnica com a embarcação. A técnica com embarcação ela se subdivide em algumas, tá? Primeiro que eu tenho a embarcação sem motor, que a maioria das vezes é onde eu utilizo em enchentes urbanas, águas urbanas. Porque muitas vezes a vítima está próxima e a correnteza não é tão forte, é só uma enchente. Mas nós temos a embarcação sem motor, que pode ser utilizada a remo ou pode ser utilizada com sistemas de corda. Então isso aí tudo vai depender da força da correnteza e também um pouco da distância que a vítima está do operador, além da quantidade de vítimas também. Então, nesse caso específico da foto, os bombeiros foram até a vítima remando. A vítima, no caso aqui, é uma pessoa, mas poderia ser um animal, por exemplo. Ele chega no local onde o animal está, faz algumas ancoragens e já começa a estabelecer o contato. Mas a posição que a pessoa vai escolher para trabalhar na embarcação vai depender da quantidade de bombeiros, por exemplo, que eu tenho na embarcação. Remo também vai depender da quantidade. A gente vai ver tudo isso aí na aula prática. Vai remar um pouquinho na piscina, vai fazer bastante autorresgate e vocês vão verificar. Então essa é uma outra maneira também que dá para utilizar tanto na localização, acesso, estabilização e transporte através da embarcação. E por fim nós temos também utilizando a aeronave, né? Então isso aí é um exemplo humano, daqui a pouco eu vou passar um exemplo de animal. Então exemplo humano aí, a aeronave vem com pulsar, que é essa rede, e busca a vítima, né? Então vem o operador dentro da rede, busca essa vítima, coloca a vítima para dentro da rede e é retirada essa vítima para um local seguro. Esses exercícios todos aí foram feitos na represa que fica do lado da Escola Superior de Bombeiros.
chama Represa Paiva Castro. É a maior represa aí que abastece São Paulo e Grande São Paulo aí. Mais de 12 milhões de pessoas, né, são abastecidas por essa é uma das represas, né, a maior represa do sistema Cantareira. Bom, então vamos dar prosseguimento. E agora um pouquinho, a gente mostrou do humano, agora um exemplo dos animais, né? Eu vou passar bem rápido porque o Leonardo vai falar mais dos animais, mas esse é um exemplo de transporte de animal com embarcação. Então é utilizado as lingas aí, as fitas, quanto mais grossa melhor, é posicionado no tórax do animal e é puxado, o animal ele é auxiliado o nado dele através dessas linhas. Fica um bombeiro específico, no caso aqui um socorrista, um veterinário específico na cabeça do animal também para apoiar. Aí o Leonardo vai explicar direitinho, né? A gente tem que ter bastante cuidado com a velocidade dessa embarcação, porque a posição do animal e o peso dele interferem bastante no deslocamento, então tem que ser um deslocamento calmo. Depois ele vai passar mais detalhes. Mas aqui o meu foco é o que? Existe isso. Então, na hora da decisão, tem que se pesar os riscos e o tempo e a gente colocar, se necessário for, um animal nessa posição. Uma outra maneira foi o que aconteceu com o Caramelo. Ele foi sedado e deitado na balsa, né? Aí pode perguntar, pô, capitão, mas essa balsa aí suporta, né? Essa balsa de raft aí. Então nós já havia sido feito um teste há um tempo atrás na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. E aí nós repetimos esse teste lá na Escola Superior de Bombeiros, eu estava lá junto também. E essa balsa suportou, antes de afundar, 17 bombeiros. E aí os bombeiros com neoprene, colete, capacete, tênis, todos molhados, então com peso extra ainda do peso corporal. Então realmente se você pegar um peso médio do brasileiro de 70 a 75 quilos, e aí colocar neoprene molhado, colete molhado, capacete, vamos colocar aqui o peso médio aí desse pessoal que participou foi em torno de 80 quilos, né? A gente faz a conta aí, 17 vezes 80, então ela suporta bem, né? Um cavalo médio vai depender do tamanho do cavalo, óbvio, né? Pode ir a 400 quilos, 300. O Caramelo em si, ele era um cavalo bem pequeno e estava bem magro, maltratado, o que facilitou bastante. Tanto é que tá o Caramelo aí e mais 4 pessoas na mesma embarcação, né? A embarcação veio de maneira bem tranquila, tá vendo que ela tá bem fora da água, né? Sem maiores problemas. A gente acabou fazendo uma adaptação no través dela, que o Tenente Flora mostrou ontem, né? Mas para deixar espaço pro cavalo Caramelo. E também temos a aeronave, né? Olha que foto bonita aí, ó. Cavalo voando, né? Cavalo Superman. O Léo mostrou bastante desse equipamento ontem para vocês, então eu não vou nem me aprofundar nele, mas existe e a gente deve utilizar as ferramentas que nós temos, né? Volto a dizer, eu não sei qual é a abertura de vocês aqui para questão de, por exemplo, a aeronave. Eu não sei que vocês tenham um fácil acesso e espero que sim, mas se tem ou se não tem, se tem o fácil acesso, utilize. Então, não economize na aeronave. Tudo que nós temos de equipamento, ferramentas, todo o sistema, ele está ali para servir realmente a nossa vítima, que nesse caso específico é o animal. Então não temos que deixar de... eu vou chamar uma aeronave para um cavalo. Vou sim chamar uma aeronave para um cavalo. Eu vou evitar os esforços que for para resgatar a minha vítima, que nesse caso específico é um animal, não tem problema nenhum. Então utilizem. Se não é tão fácil assim, faça com que seja, né? Crie esforços aí é a parte mais administrativa, né? Façam contatos, realizem reuniões, simulados, façam as coisas se aproximarem mais para que na hora da ocorrência vocês consigam utilizar essas ferramentas de maneira mais tranquila, tá? Vamos passar para frente aqui. E a gente viu que a gente tem algumas técnicas, né? Então, reformulando as técnicas, relembrando, posso ir andando, né? A gente chama de técnica da célula. No caso da pessoa, a gente coloca a pessoa dentro do círculo de bombeiros lá. E aí traz essa pessoa para o local de segurança. No caso do animal, a gente vai ver com o Léo daqui a pouco e melhor ainda na prática. A gente vem trazendo o animal pelo cabestro. E aí vem o caminhando. A outra técnica, a embarcação, né? Embarcação a remo e a embarcação a motor. Mais técnica, com a aeronave. Então,
Mas que critério eu utilizo para fazer essa escolha? Pô, capitão, mas então, o que eu levo em conta para escolher se eu vou andando ou se eu vou com a embarcação? O que eu levo em conta, capitão, para saber se eu vou com a embarcação de remo, a remo ou a embarcação a motor, ou se eu aciono a aeronave? Então, a gente fez um estudo com alunos, esse ano inclusive aqui, do curso de bombeiros para oficiais. E acabou que trazendo alguns parâmetros necessários para ajudar nessa decisão. Veja bem que o salvamento, a gente sempre bate nessa tecla, não é engessado, não é uma matemática, né? Ele tem vários pontos vulneráveis, várias variáveis. O que a gente faz aqui é tentar deixar um trilho mais formado possível para evitar erro, que é para ajudar, para facilitar a melhor escolha na hora da operação. E, então esses fatores são o seguinte, né? O primeiro deles é a profundidade da água. Então aqui a gente pega esse veículo aí de um livro norte-americano de Swiftwater, de salvamento em enchentes. Eles trabalham bastante na tecla da profundidade da água com relação ao veículo, tratando de pessoa dentro de veículo. Mas para o animal é a mesma coisa. A única diferença é que seria essa água com relação ao corpo do animal. Então nós temos essa água no nível 1, que é uma água bem baixinha, uma água tranquila de se caminhar, uma água que não vai pesar muito para as pessoas, mesmo se estiver em correnteza, né? É uma água mais tranquila. Começa a aumentar o nível dela, o risco começa a aumentar também. E por fim o terceiro nível, que é uma água já com uma profundidade bem considerada. No caso do carro a gente fala aí de uma água no nível da janela ou até mais. Então esses níveis, o nível de profundidade de água vai me ajudar a decidir. Assim, fica até uma coisa um pouco meio óbvia pra gente, né? Entre o nível 1, 2 e 3, qual eu priorizaria, por exemplo, para ir caminhando? Por óbvio que é o nível 1, que é o nível mais raso, né? Eu tenho que evitar ir caminhando no terceiro nível, por exemplo. Mas esse é um dos critérios apenas. Então, quanto maior meu nível, minha profundidade, meu nível da água, maior a minha necessidade de utilizar outros meios que não caminhando. Aí viria a embarcação ou viria a aeronave. Quanto menor meu nível, quanto a água mais rasa, maior a probabilidade de utilizar o meio caminhando. Outra variável que interfere bastante é a força da água, a velocidade da correnteza. Então, aqui eu tenho uma tabelinha também que foi tirada da mesma literatura norte-americana, que trata da velocidade da água da correnteza e a sua força, em quilograma-força, né, exercida sobre uma pessoa. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa caminhando, a velocidade é mais ou menos 2,5, 3. Depende do caminhamento, vamos colocar 3 km por hora aí, uma pessoa caminhando. A correnteza de 2 km por hora é uma correnteza mais lenta do que uma pessoa caminhando. Ah, capitão, mas como é que eu vou medir isso aí, aferir isso aí? Não tem odômetro, né? Não tem velocímetro na correnteza. Então o que dá para eu fazer? Eu pego um pedaço lá de papel ou uma folha da árvore, né, para não sujar a natureza, lanço a folha na correnteza e vou caminhar do lado da folha. Se essa folha for mais lenta do que a minha caminhada, então essa correnteza está a menos de 3 km por hora, né? Se essa folha está mais rápida do que a minha caminhada, essa correnteza provavelmente está mais de 3, 4 km por hora. Então esse é uma noção. Mas aí com o tempo, com as ocorrências que você vai atendendo, você acaba ganhando um pouquinho mais de know-how nisso. De qualquer forma, aqui é um exemplo, né? Se a gente falar de velocidade de 2 km por hora, é uma velocidade bem curta, mais lenta do que uma pessoa caminhando, né? Se a coluna d'água, se a água estiver na linha das alturas das pernas da pessoa, a força exercida por essa água na pessoa é de 7,6 kg força na altura da perna. Se essa mesma correnteza com a mesma velocidade, olha a importância da gente comparar, levar as variáveis juntas para o processo de decisão. A gente está falando de uma velocidade de 2 km por hora de correnteza, só que dessa vez para uma água que está na altura do tórax. A força dela, da água,
sobre o ser humano, ela dobra. Então, com uma correnteza na canela que você conseguiria caminhar de maneira relativamente tranquila, na altura do tórax você não vai conseguir caminhar, porque a força em cima de você é muito mais forte. Então, aqui nesse ponto, a gente vê a importância da análise da velocidade da correnteza também. Já chegamos em duas variáveis: a altura da água e a velocidade da correnteza. Então eu tenho que analisar isso sim, velocidade da correnteza, para saber se eu consigo ir com uma embarcação a remo, se eu preciso ir com uma embarcação a motor, se eu preciso de uma aeronave. Ah não, ainda assim dá para ir caminhando. Então são parâmetros essenciais para que eu faça a escolha. Outro ponto crucial, que ele veio de maneira muito latente agora nas ocorrências do Rio Grande do Sul, é a distância que a equipe de salvamento está da vítima. Comumente em águas urbanas, essa distância sempre foi uma distância diminuta, no sentido de, no máximo, aí 100 metros, por exemplo, né? As equipes de segurança chegavam numa calçada que estava seca, a área alagada, e a vítima aí 50 metros, 100 metros de distância da equipe de segurança. É uma média que tinha em São Paulo, né? Nessas enchentes urbanas. Pô, 100 metros, 50 metros era padrão, né? Embarcar balsa na água. A balsa é a embarcação sem motor, a remo. Balsa muito mais fácil de manusear, inclusive, vai em cima do caminhão. Balsa na água, rema até a vítima, não tem problema nenhum. Porém, com o advento das ocorrências de Santa Catarina, a gente tinha ocorrência, o Caramelo é um exemplo, 5 quilômetros de enchente. Várias e várias ocorrências com muitas pessoas para serem retiradas de um bairro, né? Então a gente foi em alguns municípios, lá o Dourado do Sul, por exemplo, o Dourado do Sul era um município com 40 mil pessoas. A cidade inteira estava embaixo d'água. Aí a gente tinha que tirar com 4 embarcações 40 mil pessoas. Então fica uma posição quase que impossível você realizar aquele trabalho com remo, a remo. Então você suplanta o remo, entra no motor, mesmo que não sendo o equipamento ideal para aquele tipo de água, né? O motor tem muita água de enchente, tem muito enrosco, o motor bate em carro submerso, bate em perdão, em árvore, que foi o que aconteceu com os nossos motores lá, né? Vários motores foram avariados, né? A ESB, né? A escola emprestou 3 motores pro GAED que foram lá pro Rio Grande do Sul. Nenhum motor voltou bom. Por quê? Por conta das condições de navegação. Mas a distância nesse momento, ela também se torna uma variável importantíssima na hora da minha escolha. Por quê? Se eu tenho uma vítima aí que está a 2, 3, 4 quilômetros da minha posição inicial, como é que eu vou fazer um planejamento para ir remando se eu tenho uma condição de levar uma embarcação a motor? Então virou um ponto a mais a ser analisado, essa distância que a vítima está das equipes de emergência. Então, bem a grosso modo, né? Nível da água ou profundidade, velocidade da correnteza, distância das vítimas. Existem outras variáveis também que podem ser inseridas, assim como a quantidade de vítimas, mas basicamente essas 3 que a gente passou agora, elas são as mais importantes. Também podendo colocar uma quarta aí, que seria a quantidade de vítimas a ser retirada. Eu tenho um ônibus com várias pessoas, né? Eu tenho uma cidade com 40 mil pessoas, eu tenho um caminhão repleto de cavalo que tem que ser retirado. Então todos esses pontos aí, eles devem ser considerados. Fechou? Vamos dando continuidade aqui. E essa escolha, determinação aí, foi baseada em evidências conquistadas por esse estudo, né? Então foi um estudo desse ano aqui, de uns alunos da Escola Superior de Bombeiros. Pegaram várias pessoas que atenderam ocorrências de vítimas ilhadas em enchentes. E algumas variáveis foram sendo questionadas nessas ocorrências. E aqui o exemplo de 3 variáveis que a gente conseguiu nesse estudo, que eu trouxe aqui para ilustrar. A primeira delas é a posição daquela vítima. Se ela se encontrava no teto do veículo, teto da residência, ou segurando, né, em algum lugar
na correnteza, que seria o corpo inteiro na água, ou outro. Então, 42% das vítimas estavam em teto de veículo. Para animal, isso aí muda muito, né? Para animal, mesmo de pequeno porte ou de grande, né? Ele tá, na maioria das vezes, ele vai estar na água mesmo, e poucos os animais, se a gente falar de animais de pequeno porte, a grande maioria, cães e gatos, eles estão encontrados em cima de teto de residência ou comércio, que seria o vermelho aí, tá? Então, para animais, isso. Para seres humanos, a maioria é dentro ou no teto de veículo, em ocorrências pontuais, tá? Quando a gente fala lá do Rio Grande do Sul, a grande maioria também encontrava-se dentro de residência. Quando a gente fala de altura da água ou profundidade da água, olha que interessante. A maioria, 46%, estava numa profundidade de 6 a 20 metros, ou seja, uma coisa bem alta, né? Se a gente parar para pensar. Uma água bem profunda. Uma água que a gente nem dá para imaginar, pensar em ir caminhando, não tem condição nenhuma. Então, uma embarcação com certeza vai ser o plano A para esse tipo de ocorrência. E também foi questionado com relação à força da correnteza, se era água parada, muita correnteza, média ou pouca correnteza. A grande maioria, 40%, declarou que as suas vítimas estavam em local com pouca correnteza, ou seja, um pouquinho diferente do que a gente imagina daquela água parada de enchente, né? A água sobe e fica parada lá no bairro. Então, muitas ocorrências acontecem com correnteza, nem que essa correnteza seja um pouco mais fraca do que o normal, tá bom? Então, com esse aprendizado baseado em evidências, a gente acaba trazendo, refletindo isso aí para o atendimento nosso da ocorrência. E aí nos ajuda na hora de realizar a escolha da técnica ideal para fazer o resgate. Com isso, foi realizado aí, criado esse fluxograma, que esse está baseado na distância. Então, o operador ele consegue, através de um fluxograma, ajudar ele na decisão de qual embarcação ou qual técnica ele vai utilizar. Por exemplo, se ele está lá, a distância é maior ou menor que 20 metros, se tem correntezas fortes ou não, se a altura da água passa da média de um carro ou não. Então tudo isso aí ajuda o operador a decidir se ele vai com bote a remo, barco a motor, bote a remo através da montagem do sistema ferry, que é um sistema de amarrações, eu não sei o nome que vocês dão aqui, mas é basicamente pegar uma balsa, amarrar ela e utilizar um sistema aí de cordas para descer essa balsa. É um sistema bem antigo, até utilizado pelos norte-americanos, e até hoje ele é utilizado em águas rápidas. Ou se a decisão se dá pelos operadores irem até a ocorrência caminhando, tá bom? Outras ações de resposta depois das ocorrências do Rio Grande do Sul foram padronizadas no Corpo de Bombeiros de São Paulo, no salvamento aquático. Lá a gente verificou a importância de se padronizar a equipe, né? Então a gente utilizava uma outra sistemática de padronização que suplantava o número de integrantes de uma caminhonete 4x4, por exemplo, que era o veículo mais utilizado lá. Então uma equipe lá, a equipe era composta por 6 pessoas. Só que 6 pessoas não cabem numa caminhonete. Então a gente acabou reduzindo essa equipe para 5 pessoas. E sendo um comandante, um logística, um APH e 2 técnicos, né? O comandante obviamente para comandar tudo, o logística ele é o responsável pelos materiais todos da equipe, obviamente materiais coletivos, não EPI de cada um, né? Mas todo aquele material utilizado para salvamento aquático, o logística. O APH responsável pelos materiais de APH, a bolsa de APH, o kit de APH, prancha rígida, a bolsa de O2, e os 2 técnicos responsáveis pela técnica a ser colocada em prática na ocorrência, né? Através dos materiais do logística, tá? E essa equipe USAR, inclusive, ela foi uma proposta para a Insarag, que agora vai começar a trabalhar com guias de ocorrências de salvamento e enchentes também padronizados, assim como acontece no busca e resgate em estruturas colapsadas, né? Terremotos e assim por diante.
haja vista o número de ocorrências envolvendo chuvas intensas, enchentes, que tem aumentado o mundo afora, a Insarag também começou a voltar seus olhos a essa preocupação para esse tipo de ocorrência. Outro ponto muito importante que foi visualizado a necessidade, foi utilizado e hoje inclusive está sendo realizada uma aula no curso de salvamento. Nós estamos aqui, mas está acontecendo um curso de salvamento aquático na ESG, em São Paulo. Hoje, especificamente, eles estão tendo aula de busca de vítimas com georreferenciamento, aplicativo de georreferenciamento. Chamado Caltopo, exatamente. Então, através desse aplicativo, não sei se vocês já têm um contato, através desse aplicativo a gente consegue fazer uma busca mais inteligente da vítima. E a gente usa esse termo aí, AISB, né? Que é a área de interesse do serviço de bombeiro. Então, no caso, é uma pessoa, né? Ou um animal, que ele está lá precisando ser realizada a busca daquele animal. O exemplo mais uma vez do caramelo, a gente precisa fazer uma busca naquele animal. E uma vez que você vai buscando e aquele animal não está naquela área, você vai rachurando aquela área de maneira georreferenciada. Ou o contrário também, né? Você precisa extrair todos os animais de uma determinada área. Você vai extraindo aquele animal, você rachura aquela área não é mais local de trabalho. Então você ganha, otimiza seu tempo, né? ganha muito em técnica e utilizando a tecnologia a seu favor. Além disso, essa sigla aí, VASB, Voluntário em Apoio ao Serviço de Bombeiro, que é o nosso Leonardo aqui, né? É um voluntário técnico utilizado pelo bombeiro para apoiar nas ocorrências. No caso aqui, o RTA, Resgate Técnico de Animais, o Leonardo já ajudava a gente muito antes da existência dessa base, né? Ele ajudava na camaradagem mesmo. Hoje ele já é um membro do Corpo de Bombeiros solidificado através dessa legislação. É uma legislação estadual que não só voluntários, mas pessoas com conhecimentos técnicos específicos, elas são chamadas para atendimento de ocorrência, são catalogadas antes, obviamente, né? Preparadas, e elas fazem parte do Corpo de Bombeiros através dessa terminologia. Então, no serviço com animais é primordial, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no interior um tempo, tinha muita ocorrência com animal no interior, e lá a gente utilizava também o apoio de alguns veterinários para sedar o animal ou para fazer um manuseio mais técnico, porque nada melhor do que um veterinário, no caso de animais, né, para estar realizando um atendimento ali, analisando o animal, vendo o estado clínico do animal. Então é prioritário para a gente. Então o Corpo de Bombeiros de São Paulo ganhou bastante com isso, tende a crescer ainda mais, mas graças a essa parceria. Outro ponto importante foi a questão das águas contaminadas, né? Então, uma água de enchente realmente não é uma água a mais limpa de todas. A gente pode se expor até um dado momento, só que tem um dado momento que essa água contaminada, ela chega a uma contaminação que coloca muito em risco a vida do bombeiro, do operador. E isso também tem que ser tratado. Como que é tratado em São Paulo? Em São Paulo a gente está fazendo um teste aí com uma roupa. Talvez aqui na Europa vocês já até usem essa roupa em virtude da temperatura. Ela é uma roupa inclusive utilizada nos Estados Unidos, não é nem por questão de contaminação, mas sim por questão de temperatura. É uma roupa semi-seca para salvamento aquático. E aí essa roupa ela ajuda o bombeiro a manter a temperatura. No caso de águas contaminadas, é uma roupa que vai deixar de expor o bombeiro para aquela situação de água contaminada. Nem que seja respingo, né? O bombeiro não vai mergulhar, mas os respingos também eles podem causar problemas de saúde para o operador. Aqui é um exemplo do Caltopo, né? Feito pelo Flora que trabalhou nisso aí, setorizou tudo isso aqui lá no Rio Grande do Sul, muito bem setorizado. Então, o que acontecia aqui? A gente fazia as buscas de vítimas, né? E aí o Flora pegava o Caltopo, setorizava isso aqui e falava assim, aqui já foi trabalhado, não se fala mais de buscar vítima ali. Pô, é a mesma coisa, eu falo vítimas, pessoas e animais, né? Então, se você precisa fazer uma busca numa determinada área, né, de pessoas, de animais, e depois ir setorizando isso para evitar retrabalho naquele setor, você utiliza o aplicativo e não tem mais retrabalho ali. Isso aí serve também para o inverso, né? Eu preciso achar alguma pessoa, preciso achar um animal, então eu busco ali. Esse lugar eu busquei e não tem ninguém, então vamos para outro lugar, setorizei. E assim vai. Consigo fazer setores também
de dividir funções, dividir com múltiplas equipes ao mesmo tempo. E além disso, ele também consegue, né, desde que as equipes utilizando o aplicativo, monitorar em tempo real as equipes em campo. Você consegue monitorar as equipes em campo, aumenta a segurança, o comandante sabe onde está a equipe, você consegue criar rastros por onde a equipe passou. Então são ferramentas aí tecnológicas que ajudam bastante a gente na gestão do atendimento da ocorrência. Mais um exemplo aí, ó, só para deixar mais claro. Então aqui os riscos branco aqui e vermelho são alguns setores, né? Então nós tínhamos os setores, as posições onde as equipes iam trabalhar. Cada ponto com V aqui, ó, foi ponto onde foram retiradas vítimas. Então nós temos no aeroporto, farrapos, várias vítimas retiradas e o ponto exato da residência, né, das vítimas. Tem outras informações aqui como postos médicos, hospitais, mas essas informações elas já vêm no aplicativo. Eu consigo rachurar também alguns pontos de segurança ou alguma outra informação mais importante que você queira apresentar. Esse ponto, por exemplo, era um ponto muito inseguro. Então, na situação da enchente, esse bairro aqui, Humaitá, era um bairro que tinha uma facção, uma quadrilha, né, que atuava muito forte ali naquele bairro. Então, às vezes, eles ficavam armados. Então, teve histórico de pessoas que eram roubadas ali, mesmo em situação de urgência da enchente, né? Então era um bairro muito problemático esse bairro aqui. Então, para deixar os operadores cientes, foi criado esse setor para alertar aqueles operadores em campo, né? Falar assim, ó, esse setor aqui é perigoso, né? Evite esse setor, ou algo nesse sentido. Ou seja, você consegue uma sistemática de gerenciamento muito melhor utilizando essa ferramenta. Então aqui só para ilustrar, né, os heróis do RTA aqui, né, o Leonardo e sua equipe, o símbolo. E aqui é o teste aí da roupa seca de salvamento em enchentes. Essas modalidades novas que a gente começou a atuar depois do Rio Grande do Sul. Esse aqui eu não vou falar também porque o Flora já falou, que seria o dashboard criado através das informações de campo. E eu só queria, para finalizar, falar da importância do plano de atendimento de emergência. O que é o plano de atendimento de emergência? Ele é uma ferramenta que ajuda a gente de maneira bem rápida, e ela tem que ser assim mesmo, a organizar e planejar uma ocorrência. Ele pode ser feito inclusive de maneira mental. Como que ele é feito aí, o padrão dele? É uma folha de papel, né? A gente pode pegar uma prancheta, uma folha de papel, pode utilizar o celular. E nessa folha de papel, eu faço 4 quadrantes. Então, risco ela na transversal, e depois risco ao meio, e crio 4 quadrantes. Nesses quadrantes, o quadrante superior esquerdo, eu coloco lá a situação atual. É uma análise sucinta do que está acontecendo. Por exemplo, situação atual. Vamos lá para o cavalo caramelo de novo, para facilitar. Situação atual. Equino em cima do telhado, correnteza em água sem correnteza, com profundidade aproximada de 3 metros e com um clamor popular muito grande. Um exemplo. É a situação daquele local ali. Se você tem algum risco específico, você coloca naquele local. Não era o caso, mas poderia ser. Se a energia elétrica estivesse ligada, energia elétrica no local energizado, ou se a água fosse contaminada, ou se o telhado tivesse com a estrutura abalada, você insere na situação atual ali alguns riscos inerentes àquela ocorrência, para você e sua equipe poder ficar cientes. Então, quadrante superior esquerdo, situação atual. Quadrante superior direito, quais os objetivos da sua equipe para aquele atendimento? Vocês estão lendo aí SICOI 201, SICOI 202, né? Esses são formulários padronizados do Corpo de Bombeiros, que é o do ICS, né? A gente no Corpo de Bombeiros de São Paulo chama de SICOI, para grandes ocorrências, e aí são formulários. Esse situação atual, objetivos, é um resumo desses formulários. Então, esses quadrantes, utilizados no PAI aí,
é um resumão para ocorrências pequenas, para a pessoa conseguir na hora ali fazer um plano e decidir, um plano de atendimento de emergência e conseguir realizar um plano rápido de atendimento em menos de 5 minutos, tá? Os objetivos, eles devem estar relacionados à situação atual. Por exemplo, a situação atual nossa era do cavalo caramelo, né? Qual o objetivo dessa ocorrência aí do cavalo caramelo? Então, resgatar o animal, né? Então, retirar o animal, colocar o animal no local seguro, tirar o animal do telhado, alguns objetivos. Que objetivo que pode surgir também aí? Em algumas ocorrências acontece. Muita gente, né? Na ocorrência eu tenho que fazer um controle de perímetro. Então, como objetivo também, posso colocar lá, controlar o perímetro. Com o objetivo também, eliminar determinado risco. Então, o objetivo é o foco da equipe de salvamento naquela ocorrência, cujo cerne, com certeza, é o resgate do animal, nesse caso, no nosso caso específico, né? Qual o objetivo? É retirar o animal de cima do telhado e colocar o animal em segurança, tá? No quadrante inferior esquerdo, nós temos as estratégias. As estratégias, eu tenho que obrigatoriamente responder algumas perguntas relacionadas ao objetivo. Então, por exemplo, um dos objetivos nossos não era retirar o animal do local de risco e colocar no local de segurança? É o objetivo, né? Estratégia, como que eu vou fazer isso? Como eu vou chegar a alcançar meu objetivo? Aí entra naquela escolha que a gente estava conversando até agora aí, ó. Quais maneiras eu tenho para fazer isso? Esse pai a gente fez para essa ocorrência num dia anterior. Então a gente já tinha a imagem do cavalo, já sabia como estava funcionando e a gente realizou esse plano na noite anterior, verificando os riscos, verificando nossos materiais e realizou o pai. Nesse caso específico, né? Tem várias maneiras, né? Mas como que a gente resolveu, né? Então, respondendo a estratégia aí, como vou retirar o animal? Então, me aproximar como? Utilizando embarcação, né? Com bombeiros embarcados, utilizando embarcação, se aproximando do animal. E retiro o animal sedado, utilizando a balsa na carretinha. Então, essa é a estratégia. Me aproximo com a embarcação e retiro ele sedado, utilizando a balsa. A estratégia é basicamente essa. E aí, o último quadrante, ele vem para recursos. Do mesmo jeito que as estratégias têm que estar ligadas aos objetivos, o recurso também. Então, qual recurso eu preciso utilizar para fazer essa minha estratégia funcionar? Qual que era a estratégia mesmo? Deslocar com a embarcação e retirar ele sedado numa balsa. Então, que recurso eu preciso para realizar essa estratégia? Então, eu preciso de uma embarcação a motor, né? Não tinha problemática de distância. Preciso de uma balsa, porque eu vou deitar o animal na balsa. Preciso de uma corda para linkar a embarcação, o motor e a balsa. Preciso de um número X de bombeiros, aí é a decisão do local. Preciso de uma equipe de veterinário, não preciso, porque vai ter uma sedação, vai ter o controle do animal. Nesse caso, precisei também de flutuadores, porque aí também vem a gestão de risco, né? Se esse animal cair e ir para a água, então foi colocado flutuador no pescoço, flutuador no tórax do animal. Preciso de um bombeiro na água, para caso o animal caia na água, faça o resgate rapidamente, resgate emergencial. Então, esses recursos, eu tenho que delimitar, escrever viaturas. Preciso de viatura para essa ocorrência? O que vocês acham? Sim, preciso. Como que eu vou levar a embarcação e a balsa para lá? Então, preciso de uma viatura 4x4 com engate. Então, são viaturas, são pessoas, quantidade de bombeiros e são equipamentos também. Nesses recursos, de acordo com a qualidade da sua equipe, expertise, você tem que chegar de repente até no ponto de EPI. Se a sua equipe está uma equipe mais entrosada, você não precisa falar para ela que ela tem que usar aquele EPI lá, porque é uma coisa meio óbvia. Mas de repente você está trabalhando com uma pessoa ainda novata, uma equipe não está tão... Você tem que falar, todos vocês tem que estar com capacete, colete, flipline, faca, luva, bota e neoprene, além do apito. Você tem que falar para eles, mas se tem equipe que está mais estruturada, não precisa falar.
Então os recursos, em tese, é para equipamentos de proteção coletiva e utilização coletiva, não entre EPI, mas se necessário for, você vai falar EPI. Então, precisa de flutuador? Precisei de flutuador. Cordas, quantas cordas? E assim vai. Com essa sistemática, né, começando na situação atual, passando por objetivos, estratégias de recurso, eu consigo um dinamismo muito maior na hora de eu planejar minha ocorrência e colocar em prática o meu plano. Tá? Então, esse plano de atendimento de emergência ele é um resumo do resumo para que você consiga deslinchar todo e qualquer tipo de ocorrência. É um pensamento sedimentado que te ajuda a resolver todo e qualquer tipo de ocorrência, né? Você primeiro pensa nela como um todo, aí tem que ocorrência é um objetivo. A maior parte das ocorrências dos bombeiros, o objetivo é resgatar uma vítima. Da maior parte vai ter um resgate de vítima, seja ele animal, seja ele a vítima na enchente, a embarcação que virou, ou até ocorrências que não são do ambiente aquático. E aí, nesse objetivo, eu trabalho com a pergunta: como eu vou cumprir esse objetivo? Como eu vou retirar esse cavalo do telhado? Como eu vou retirar esse animal que está no canteiro central lá, com a água até no pescoço? Como? Aí, para responder a pergunta como, eu vou para a estratégia. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso indo a pé, andando na técnica célula, pegando ele e trazendo na mão. Não, eu vou fazer isso indo com a embarcação, amarrando ele, solicitando uma aeronave que vai levar ele voando. Eu vou fazer isso? Então, beleza. Quais os recursos eu preciso para colocar minha estratégia em prática? Então, se eu conseguir sedimentar todos esses pontos na minha cabeça, né, você vai ser um excelente gestor de ocorrência, seja de salvamento aquático, seja de qual tipo for ocorrência de bombeiro, tá bom? Esse plano de atendimento de emergência, gente, eu peço até que tirem foto aí dessa tela agora aí, com certeza é uma coisa que vocês vão poder fazer um uso muito grande, né? A gente tem até um curso, uma aula específica para isso que demora praticamente um dia inteiro, mas que não é o caso aqui é só uma pincelada, mas se atentem, né? Tentem treinar esse tipo de mecanismo de gestão, que é muito bacana. Isso aqui ajuda bastante, vem do ICS norte-americano, ajuda bastante na gestão como um todo, não só de grandes ocorrências, mas qualquer tipo de emergência. E para finalizar agora sim, agora a gente tem algumas regras de ouro no salvamento enchente, vou falar elas bem rapidamente. Primeiro, usar sempre o equipamento adequado, começando pelo colete com soltura rápida. Segundo, a prioridade na ocorrência, como eu já falei, é sempre salvar a si mesmo, depois os colegas, só então as vítimas. Terceiro, sempre, se for caso de ocorrência com corredeira, manter observadores rio acima. Então, se a água está parada, ok, se tem corredeira, eu tenho que manter alguém observando o rio acima com apito. Pode estar descendo carro, descendo entulho, descendo material que faça a função de ariete e atropele minha equipe. Quarto, sempre um plano alternativo de salvamento. Meu plano A vai ser esse aqui, mas eu tenho que ter um plano B se o plano A falhar, porque o salvamento não é engessado. Quinto, sempre sistema de segurança rio abaixo. A gente fala de varal de espera, que é uma corda angulada lá, ou alguns sistemas que bombeiros com sacola de arremesso, se a gente está falando de correnteza, né? Escapou lá do núcleo da atividade que a gente está fazendo, a vítima ou o bombeiro caiu na água, então a gente tem que ter um sistema backup rio abaixo. Nunca ficar em pé no leito do rio, por quê? Porque a força da água, a gente já falou, a força da água pode derrubar o bombeiro descer. Não conte com a vítima para ajudar, não conte com o animal também, achar que o animal está saudável. Sempre vá, analise primeiro e espere a pior situação, tá bom? Nunca amarre a corda em volta do socorrista. Isso aí serve para o animal também. Bombeiro ou animal que está com a corda amarrada, sofrendo o impacto da correnteza, ele vai para o fundo, gente. Então não amarre. Tanto, lembre, nosso colete tem uma soltura rápida. Se eu tiver esticado na correnteza lá, eu uso a soltura rápida para não afundar. Quando a gente tensiona uma corda, a gente sempre não evita deixar essa corda no ângulo reto com relação à correnteza, porque uma pessoa, um animal que cai naquela corda, ele vai angular dessa maneira aqui a corda, e vai ficar tomando água, correndo o risco de afogar. A corda tem que ser passada no ângulo 45 graus.
com relação ao leito do rio, porque caiu na corda, a tendência é ir para a margem utilizando a força da água. Se você tensionou a corda, você fica sempre rio acima da água, da onde a água está vindo, você fica na frente da corda. Ao contrário, né? A água está vindo, tem a corda e você fica na frente da corda, a corda atrás de você. Para, se preciso for, né? Alguma coisa pegar na corda, a corda vem, traz você também. Você tem que sempre pôr uma postura defensiva, uma postura protetiva em ocorrência de salvamento aquático. E uma vez que você fez contato com a vítima, seja ela animal, pessoa, você nunca mais perde o contato e sempre monitora. Por isso a importância de um veterinário. Eu sei monitorar um caso clínico no animal? Não sei. Os bombeiros sabem monitorar um caso clínico no animal? O bombeiro sabe falar para mim que o caramelo tá com febre, tá desidratado? Não sabe. Quem sabe isso aí é o veterinário. Então a gente precisa do veterinário primordial, o veterinário no apoio dessas ocorrências. Então, para finalizar, agora sim, só falar a importância de se trabalhar em equipe de maneira correta, né, com treinamento. E aí são 2 exemplos de reconhecimento dessa ocorrência especificamente, né? A imagem da esquerda é que a ocorrência essa revista não foi publicada ainda, né? Mas a foto da ocorrência vai ser capa da revista de 10 anos da Fundabom, que é a Fundação de Bombeiros do Corpo de São Paulo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então é a fundação mais importante do Corpo de Bombeiros lá. A ocorrência do cavalo vai ser a capa da revista. E desse outro lado é o prêmio que o Corpo de Bombeiros recebeu da ONG PETA, que é pessoas que trabalham de maneira ética no tratamento com o animal, né? Então é uma ONG muito conhecida mundialmente e por conta disso o Corpo de Bombeiros e todos que atuaram ali, né, foram agraciados aí com esse prêmio de reconhecimento, né? Essa ONG que reconheceu o serviço prestado ali, não só pelo cavalo caramelo, né, que foi um símbolo, mas para todos os animais daquela tragédia, como um serviço praticado por pessoas éticas no tratamento com animais, tá bom? Gente, espero que tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês, mesmo que online, essa parte teórica. Agora a parte mais gostosa, ao meu ver, vai ser a parte prática. A gente vai se ver então na parte prática, colocar a mão na massa mesmo. E aí na parte prática a gente vai contar com o conhecimento de vocês adquiridos aqui. Então por isso, relembrem os conceitos que a gente trabalhou aqui, que a gente vai utilizar eles bastante lá na parte prática. Então obrigado mais uma vez